Se você quer crescer online, mas sente que não tem tempo, este vídeo é para você. Nos próximos minutos eu vou te mostrar um sistema enxuto para criar conteúdo que traz audiência, autoridade e leads em menos de 7 horas por semana. É o mesmo modelo que eu utilizo com os meus clientes ocupadíssimos para escalar as suas vendas. Você não precisa aparecer todos os dias, nem criar 1000 posts por semana. O que você precisa é usar a sua inteligência, o conhecimento que nós temos disponível hoje na internet e fazer as coisas trabalharem a seu favor, evitando que você gaste muita energia com coisas desnecessárias. Então, fique comigo nos próximos minutos que nós vamos ver exatamente como que você pode criar conteúdo com inteligência, mesmo tendo pouco tempo, certo? Então, e se você quer aprofundar o assunto que nós veremos aqui, a minha comunidade conteúdo.org é o caminho ideal para você absorver tudo que eu tenho para te oferecer com muito mais profundidade. Beleza? Então vamos para o conteúdo. Muito bem, temos alguns esquemas aqui que vão nos ajudar a passar por esse curso rápido de produção de conteúdo, de estratégia de conteúdo, certo? Para pessoas ocupadas. Vou reforçar mais uma vez. A gente começa aqui. Bom, vamos lá. Por que a gente cria conteúdo? Não é? A gente cria conteúdo porque a gente quer audiência. E a gente quer audiência, a gente quer criar conteúdo para ter audiência, porque no fim das contas isso traz dois grandes benefícios para qualquer negócio, não há exceções. Qualquer negócio se beneficia disso. Criando conteúdo e tendo audiência, você aumenta o LTV, ou seja, o mesmo cliente gasta mais com você e você diminui o CAC, ou seja, fica mais barato adquirir novos clientes. Beleza? Quando nós criamos conteúdo, temos audiência, temos essa presença online, é isso que acontece com os nossos negócios e isso funciona para todo mundo. Muito bem. Só que a audiência, eu sempre gosto de trazer ela da seguinte maneira, já faz alguns anos, pelo menos uns 10 anos, que eu gosto de visualizar, desmembrar o problema da audiência da seguinte maneira. A audiência é um problema composto por dois outros problemas menores que, se resolvidos, a audiência se forma. Quais são esses dois problemas menores? Primeiro, criar conteúdo. Para termos audiência, precisamos criar conteúdo e é onde a gente vai desenvolver boa parte desse vídeo. O segundo ponto é que nós precisamos distribuir conteúdo. Ou seja, não basta você criar o conteúdo, você precisa agir intencionalmente para que as pessoas cheguem até o seu conteúdo e então vão ficando por ali, né? Vão gostando do que você está falando, vão interagindo, virando lead e tudo mais, certo? Então, é importante você visualizar o problema da criação de audiência dessa forma, em duas partes, criar conteúdo e distribuir conteúdo. O que a maioria das pessoas fazem é focar em criação de conteúdo apenas. Consequentemente, a maioria não tem resultado porque ela não avançou, não amadureceu ainda o suficiente para enxergar que, porra, eu preciso ter esforços de distribuição. Eu vou falar sobre isso também, como que você pode compor isso tudo nesse cronograma, nesse jeitão de fazer as coisas que eu vou propor aqui, que é bastante enxuto, bastante otimizado, certo? Então aí a gente tem uma outra camada, a gente falou aqui, né? A gente falou sobre a autoridade, a audiência, perdão. Agora a gente vai ver aqui sobre a autoridade, né? A autoridade, ela é importante, evidentemente, porque nós não queremos uma audiência meramente. A gente não quer só agrupar ali um número de pessoas que, porra, gosta do que a gente está falando e só isso. Não, nós queremos ser vistos por essas pessoas como alguém que sabe do que está falando, é capaz de transformar a vida das pessoas que fazem parte ali do nicho do assunto, naturalmente sermos uma autoridade, sermos um mentor, não é? Então, o que a gente precisa, né, para construir a autoridade? E aí, como eu venho dizendo várias vezes, né, existem muitos caminhos para subir a montanha, para chegar no topo da montanha. Eu vou propor algumas ideias aqui, o que diz respeito principalmente na produção de conteúdo, que são basicamente 3 elementos aqui. Dentro da autoridade, o que a gente tem, na minha opinião, é
competência. Provar sua competência é o essencial. Aqui, para mim, é o essencial. Você se torna uma autoridade real quando você é capaz de provar a sua competência sobre aquele assunto. Existem N maneiras de provar competência. Se fizer sentido gravar um novo vídeo só sobre isso, me avise aqui, não é? Se você quer saber quer um vídeo só sobre isso, você acha que é um assunto interessante, mas provar competência é um ponto. E naturalmente a gente também precisa de prova e prova social, né? Prova e prova social são gatilhos mentais, não é? Como a gente diz, e são muito poderosos na produção de conteúdo. Então aqui isso tudo sustenta essa autoridade, certo? Principalmente a competência. E a gente consegue manifestar melhor a nossa competência, ou seja, a gente consegue melhor demonstrar que somos competentes quando nós provamos por A mais B a nossa competência e quando temos outras pessoas falando sobre nós, falando sobre a nossa competência. Então assim a gente consegue essa autoridade. Entenda, eu estou construindo isso daqui com você para chegar nos finalmente e você entender, e não só entender, mas acreditar no sistema que eu estou propondo, e assim é que você vai levar a sério essa parada e vai começar a executar as minhas sugestões, os meus conselhos, e em pouco tempo, eu diria em um mês, você já vai conseguir ver os resultados. Beleza? Então eu estou construindo essa base com você. Estou falando de audiência, a gente falou de audiência, né? Aumenta LTV, diminui CAC, autoridade, peça fundamental. Então assim, cara, para eu dar um curso rápido de criação de conteúdo para você, aqui de estratégia de conteúdo, eu estou construindo esse raciocínio com você, permitindo que você pense como alguém que faz essa parada aqui há mais de 15 anos, certo? E você consiga adaptar para a sua realidade tudo que vai ser sendo dito. Se você quiser também, inclusive, que eu coloque o meu olhar personalizado e individual para o seu caso, você pode sempre entrar na comunidade conteúdo.org, que eu atendo individualmente os membros da minha comunidade. Muito bem, então audiência, autoridade, e aí vem o outro ponto, alavanca. A alavanca é uma peça fundamental para o nosso resultado, para a gente produzir as coisas, né? Para fazer o que a gente precisa fazer. Porque aqui na alavanca, qual que é a ideia? A ideia da alavanca é que a gente tenha um output maior do que um input, né? N vezes maior, muito maior, certo? Ou seja, eu faço o conteúdo uma vez e eu colho o resultado dele N vezes, não é? É como esses vídeos que eu faço no YouTube. Eu faço um vídeo e eu tenho ali, sei lá, centenas de pessoas assistindo esse único vídeo. Imagina que loucura seria se eu fizesse algo individual para cada pessoa. Eu ficaria maluco, não teria escala, né? Seria impossível, né? Mas hoje, na data da gravação desse vídeo, eu recebo aí em média 400 visualizações por... 400 visualizações? Acho que dá mais ou menos 300 visualizações por dia. Olha só, eu estou tendo esforço de gravar esses vídeos, e aí as pessoas vêm e assistem esses vídeos todos os dias, um pouquinho, vai formando, alavanca. Eu fiz uma vez, eu fiz o vídeo uma vez, deixei disponível no YouTube, e as pessoas começaram a assistir. Consequentemente, começam a entrar na minha comunidade, procuram a minha mentoria e assim sucessivamente. Então, output, input, alavanca, o que nos permite ter escala, né? Aqui escala de mídia, principalmente. E o outro ponto que eu quero chamar a atenção na questão da alavanca, para uma pessoa que não tem muito tempo, é a questão do tempo de vida útil dos conteúdos, certo? Eu quero que o meu conteúdo tenha muito tempo de vida útil, porque eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para ficar criando em alto volume. Eu não tenho tempo para ficar criando em alto volume o tempo inteiro. Então, aquilo que eu faço hoje, ele deve ter um valor perene ao longo do tempo, capaz de me trazer frutos ao longo do tempo. Eu me esforço e depois eu só vou colhendo os resultados. Naturalmente, quanto mais eu me esforço, mais conteúdo eu faço, mais resultado eu consigo colher. Beleza? Então, esses princípios aqui são fundamentais para o que a gente vai ver depois. Para o que a gente vai ver agora em seguida, né? Onde eu falo propriamente do conteúdo. Cara,
eu tenho uma infinidade de opções para criar conteúdo hoje em dia. Só no Instagram, por exemplo, existem inúmeros formatos. Inúmeros formatos. E se você acompanha aqui o meu canal, tem um vídeo que eu fiz já faz alguns meses falando sobre a pertinência de você escolher um único formato de conteúdo e ficar muito bom nele. Se dar o luxo, se dar o privilégio de ficar muito bom em um único formato de conteúdo. No Instagram, é um grande drama, porque você está o tempo todo mudando. Uma hora você faz stories, outra hora você faz feed, outra hora você faz reels e não sei o que, Vá com calma. Se você quiser, procura aí, ou o meu editor vai colocar o card aqui em algum lugar apontando para o vídeo. O ponto é, estamos pensando uma estratégia de criação de conteúdo para pessoas ocupadas, pessoas que não têm tempo. Qual é o tipo de conteúdo que eu devo fazer? A minha sugestão é que deve ser um conteúdo nuclear. Conteúdo nuclear é o termo que eu utilizo dentro da minha comunidade para designar o conteúdo longo, né? Aquele conteúdo que precisa de pelo menos 10 minutos para ser consumido. E aí a gente tem as opções: texto, vídeo ou áudio, certo? Então, como eu fui construindo isso daqui com você, né, essa base, agora a gente consegue avançar com um pouco mais de velocidade no porquê eu vou te dar os conselhos específicos que eu vou dar a partir de agora, certo? Por exemplo, eu não acho que você deveria fazer um podcast e eu não acho que você deveria fazer uma newsletter. Via de regra, a newsletter vai ser muito difícil para você manter. Você vai precisar, sobretudo se você estiver mesmo começando, né, criando a sua audiência ainda e tudo mais, você vai precisar escrever absurdamente bem para chamar a atenção e fazer as pessoas quererem mais. Beleza? É mais difícil. Nós somos um país de analfabetos funcionais. Então, newsletter, não acho que é o ideal para quem tem pouco tempo. Beleza? Há casos e casos. Se você quiser ter o seu caso analisado por mim, você vem me falar: Will, mas eu gosto de escrever, não sei o que, entra na comunidade, eu avalio o seu caso e te dou uma direção particular. No geral, não me parece uma boa ideia newsletter. Também não acho uma boa ideia podcast. Tem muito valor agregado, é muito legal, só que demanda muita coisa. Na maioria dos casos, né? Na maioria dos casos. O que eu te recomendo é fazer vídeo. Tem bom valor agregado, é relativamente mais simples do que um podcast, bem mais simples, e você vai conseguir ter esse poder do conteúdo nuclear, não é? Que você fez uma grande peça de conteúdo e depois você pode aqui, produzir outras peças de conteúdo, certo? Se desmembram desse conteúdo nuclear. E nem é o que eu vou indicar, tá? Eu acho que isso nem é o principal. Nem é o principal. O principal mesmo é a criação de conteúdo. Eu só estou mostrando as possibilidades. Depois vai ficar fácil de você pegar esse vídeo e desmembrar em texto, cortar ele se você quiser, etc, etc, etc. Então, esse conteúdo nuclear, sendo vídeo, né, o que eu te sugiro? Que você, aliás, assista um vídeo que eu fiz um tempo atrás falando sobre a regra 7.11.4 do Google. Vou pedir para o meu editor, ele vai colocar o link aqui em algum lugar na descrição, que é uma pesquisa do Google que fala que as pessoas precisam, em média, passar 7 horas com o seu conteúdo. Não, como que é? Passar 7 horas de tempo com o seu conteúdo, ter 11 pontos de contato com o seu conteúdo, né, 11 vezes, em 4 locais diferentes. Isso em média. Nem sempre você consegue provocar isso, né, na audiência. Mas aonde eu quero chegar com isso tudo? Uma das coisas mais importantes que você tem é o tempo. 7 horas. 7 horas. Cara, 7 horas de conteúdo. Como que você vai, né? E aí eu desenvolvo isso no vídeo que eu estou citando para você assistir. Como que você vai fazer com que uma pessoa consuma 7 horas de conteúdo seu, dando pílulas de conteúdo no Instagram? Reels, que duram ali 1 minuto, só que em média as pessoas assistem, 10 segundos. Para você juntar 7 horas de conteúdo consumido de 10 em 10 segundos, porra, meu amigo, é muito difícil. Tá entendendo? Já com o conteúdo nuclear,
onde você se propõe a fazer um vídeo de pelo menos 10 minutos, as pessoas elas têm essa oportunidade de ficar os 10 minutos. Mesmo que, claro, não é todo mundo que fica até o final. Mas o cara que não ficou até o final, ele não ficou até o final porque ele saiu no minuto 3, por exemplo. Então ele viu 3 minutos. Percebe? Então, volto a dizer, estamos olhando para quem tem pouco tempo, para quem quer otimizar recursos, que não quer desperdiçar tempo. Eu já vou entrar aqui, né, no lado da agenda. Conteúdo nuclear, certo? Conteúdo em vídeo. Aliás, o conteúdo em vídeo, esse conteúdo mais longo em vídeo, é hoje, 2025, a sua maior oportunidade de criar um diferencial competitivo. Porque nós estamos na era das inteligências artificiais. E as inteligências artificiais já são particularmente boas em produzir conteúdo curto, sobretudo conteúdo curto em texto, certo? Em vídeo, estamos chegando lá, né? A IA está se encontrando, tá acontecendo. Mas então assim, se você sai do texto e vai para o vídeo, você já tem um diferencial competitivo, já tem um diferencial de branding, de marca, tá? Se você faz vídeo longo, relativamente longo, né? O que é longo? Eu acho que mais de 10 minutos, mais de 15 minutos, eu acho que já é um bom parâmetro. Então, você consegue esse fosso, né, de competição aí, consegue essa distância, essa proteção para a sua marca, já que isso a inteligência artificial vai ter mais dificuldade de conseguir produzir também, certo? Então, assim, veja, conteúdo, faz ele, você vai se concentrar a fazer ele. Como? Aí é que vem a parte da agenda. O que eu quero? O que eu acho que você deveria fazer? Não vou desenhar, senão vai demorar mais aqui ainda. O que eu acho que você deveria fazer? Cara, 80% aqui do seu tempo, 80% aqui do seu tempo, você vai passar preparando esse conteúdo. Aqui 80%. Certo? Você fica preparando o seu conteúdo. Preparando o seu conteúdo. E 20% do tempo você vai produzir o conteúdo de fato, certo? Então, imagine o seguinte, se você tem 1 hora por dia para trabalhar no seu conteúdo, você vai ter aí de 5 a 7 horas por semana, certo? Se você trabalha de segunda a sexta, 5 horas, se trabalha todos os dias, 7 horas, então de 5 a 7. Cara, é o mínimo que eu acho viável para se produzir conteúdo, etc, etc, e ter um negócio, um sistema desse rodando, né? A criação de conteúdo para as pessoas ocupadas. Porra, mesmo você que é ocupado, você vai ter que priorizar de algum modo a produção de conteúdo para encaixar na sua agenda, e eu acho que 1 hora por dia dá para fazer se você quer, certo? Então, 80% do tempo, cara, você vai passar preparando esse conteúdo, certo? Para que quando você sentar para produzir, ligar o vídeo aqui, gravar, você vai e aproveita bem esses 20% que você tem, né? Esse tempo. Então isso daria aqui, eu fiz as contas aqui, né? Nenhuma conta de engenharia espacial, como você pode ver, mas se você tem então 1 hora por dia, vai ter de 5 a 7 horas por semana, 80% do tempo preparando, então isso vai dar 4 a 5 horas por semana, e 20% produzindo, isso dá de 1 a 2 horas por semana. Acabou, entendeu? Então, imaginando que você trabalhe de segunda a sexta apenas, você passaria de segunda até quinta, você vai gastar 4 horas preparando, pesquisando, rascunhando como é que vai ser o seu vídeo e tudo mais, e na sexta-feira você gasta 1 hora para produzir o vídeo de fato, gravar ele, né? Colocar um título maneiro, etc, etc. E acabou. Está feito. Certo? Está feito. Só que aí entra um outro problema. Lembra que nós falamos, na verdade, que o problema da geração de audiência, que é para isso que a gente cria conteúdo, é para gerar audiência, ele é composto por 2 problemas menores: produzir conteúdo
e depois distribuir conteúdo? Bom, a produção de conteúdo é isso aqui. Você vai fazer um vídeo maneiro de mais de 10 minutos. Vai passar 80% do tempo preparando ele e depois 20% produzindo, né? Falando aqui, gravando, editando, sei lá, o estilo que você vai inventar. Muito bem. Só que aí a gente vai para a parte das pessoas mais maduras, mais avançadas, que não se deixam enganar por qualquer coisinha. A parte do tráfego, certo? Então a gente tem a parte do tráfego. E na parte do tráfego, meu amigo, a gente tem 3 opções. A gente tem o tráfego pago, o orgânico e o emprestado. Como assim? Emprestado? Nunca vi falar, Will. Pois é. Vamos lá, vou te explicar. O tráfego pago você conhece, certo? É aquele tipo de tráfego que vem de anúncios. Você vai fazer aí você fez o seu vídeo, aí você vai criar anúncios, campanhas que direcionem a audiência, que mostrem esse vídeo para as pessoas que você quer atingir. Então você paga com dinheiro. Já o tráfego orgânico é aquele que eu utilizo aqui, por exemplo, no YouTube. Eu produzo esses vídeos, né? Tento fazer um título maneiro, né? Invisto num editor para me fazer as thumbs, tenho o SEO, não sei o que, papapá, estou produzindo em volume, espero que as pessoas vejam esse vídeo, não sei o que, descubram, esse é o orgânico. Então eu estou gastando tempo, naturalmente hoje eu posso, aí eu tenho algumas pessoas que trabalham para mim que me fazem ganhar tempo e me fazem eu não gastar tanto tempo assim, certo? Mas é o tráfego orgânico. O tráfego orgânico, ele é pago pelo criador de conteúdo com o tempo dele de trabalho. Muitas pessoas têm um péssimo desempenho de tráfego orgânico porque elas não entendem isso. Elas acham que simplesmente postar está feito. Nem sempre é assim, na maioria dos casos não é assim. Na maioria das vezes você tem que gastar tempo fazendo algumas atividades que contribuem para que o tráfego orgânico cresça. Isso envolve, inclusive, melhorar a qualidade do seu próprio conteúdo, tá? E, por fim, o tráfego emprestado. Eu chamo aqui de emprestado porque é como se você emprestasse o tráfego à audiência de outras pessoas. Então, eu tenho, sei lá, alguns amigos, tenho alguns clientes, tenho alguns colegas que poderiam me liberar o acesso, vamos dizer assim, a oportunidade de gravar um vídeo, gravar uma aula, entregar um e-book, um conteúdo, sei lá, para a audiência deles, certo? Tem um amigo X que tem 100 mil seguidores, eu falo, caramba, posso fazer uma aula aí para sua galera? E aí eu só vou divulgar, vou dar um bom material e eu vou divulgar o vídeo que eu quero divulgar, né? Que é esse vídeo aqui, o vídeo que eu passei produzindo. Percebe? Então eu pego um tráfego super qualificado, que já vem com contexto, né, de alguém que vai poder falar, olha pessoal, esse é o Will, ele faz tal coisa, tal coisa, tal coisa, eu confio nele, toma, aqui está a aula que ele gravou para vocês, assistam. Então é super qualificado, por quê? Porque existe esse contexto, né, existe a recomendação, a indicação de uma pessoa que já tem audiência, já tem autoridade para uma audiência, e passa a referenciar. É por isso que eu digo, eu falo para alguns mentorados, eu falo para a galera na comunidade conteúdo.org, um dos jeitos que eu mais consigo cliente de mentoria, que é mais fácil para eu conseguir, é dar aula para outras mentorias, para outros programas caros, porque é um público ultra qualificado. É um público que já vem com esse contexto todo, é um público que já se provou um público pagante, né? Se ele está numa mentoria é porque ele pagou para estar ali e geralmente não pagou pouco, então é um público que me interessa. Esse tráfego emprestado é interessante. Muito bem, então o que nós queremos? Nós queremos usar uma dessas alavancas para divulgar o nosso conteúdo, né? Uma dessas alavancas de tráfego. Agora, eu não indico que você faça orgânico, porque você não tem tempo. E a moeda do orgânico é o tempo, como eu disse. Então, esse daqui não vai acontecer. Você não precisa. Você deveria fazer o emprestado a menos que você tenha uma grande rede networking,
você tenha muitas conexões. Como eu sei que não é o caso da maioria, você não vai fazer o emprestado, porque vai te tomar mais tempo do que o que você gostaria para articular isso tudo. Apesar de ser muito importante, apesar de ser muito lucrativo, eu iria nisso daqui, pago. Então, resumindo, o que a gente está fazendo? Você vai gastar as suas 5, 7 horas por semana para produzir um conteúdo e depois vai divulgar ele com tráfego pago, certo? Vai usar o tráfego pago, vai terceirizar a divulgação do seu conteúdo para o próprio Meta Ads, para o próprio Google Ads e fazer com que eles mostrem o seu conteúdo, seu belíssimo conteúdo que você fez para um público novo. Então, aí a gente tem duas abordagens para a gente encarar isso tudo. A gente vai ter duas abordagens. Na abordagem 1, você cria um conteúdo nuclear e depois só fica distribuindo. Certo? Porque é possível. Pare e pense bem, esses webinars, essas estratégias de webinar, elas são basicamente isso. O webinar é um conteúdo nuclear milimetricamente feito para não só atrair a audiência, mas converter a audiência o mais rápido possível. Se eu faço um webinar, conteúdo nuclear, e fico só distribuindo depois, eu estou justamente seguindo por essa abordagem, né? Ou, dito de outra forma, geralmente quando você segue uma estratégia de webinar, você está seguindo a abordagem número 1. É criar um conteúdo nuclear e depois ficar só distribuindo, ficar só divulgando a aula, ficar só divulgando o conteúdo, certo? E aí a gente tem o 2. A abordagem 2 é criar um conteúdo nuclear toda semana e distribuir com ads, principalmente, né? Então, toda semana você vai criar um novo conteúdo e vai distribuir com ads. Eu vou até criar um conteúdo nuclear e depois só manter a distribuição com ads. Vou deixar assim, fica mais claro para vocês verem a diferença. Porque quando você olha assim, você deve estar já captando a mensagem e deve estar pensando, caralho, por que eu faria o segundo, sendo que o Will está me falando que dá para fazer o primeiro? Eu vou criar um só e depois eu vou ficar distribuindo só com anúncio. Não tenho trabalho. Faço uma vez, colho N vezes, como o Will falou, beijo e abraço, é nóis. Por quê? Por que você faria o segundo? Porque eu indico que você faça o segundo. Porque o primeiro pressupõe que ele vai se bastar, ele vai ser suficiente, não é? Que você fez o conteúdo, as pessoas vão engajar, potencialmente comprar se você fizer ali um pitch no final e acabou. Só que aí vem de novo a regra do Google que eu falei, 7, 11, 4. É sabido que além das 7 horas de consumo, dificilmente você vai fazer um webinar ou um conteúdo nuclear de 7 horas, é interessante, ou em média, na verdade, os clientes precisam de 11 pontos de contato formando essas 7 horas. Então, se você cria um único conteúdo e depois desaparece, você está só, aqui no caso, só preocupado em trazer gente nova, a chance de você converter esse cara é mínima depois. Percebe? Por isso que o que eu te sugiro é ignorar a versão 1 aqui, a abordagem 1, e ficar na 2. Porque aqui, quando você cria um conteúdo nuclear novo toda semana e distribui ele com ads, você está permitindo que venha um público novo, certo? Você vai divulgar e vai atingir um público novo para conhecer o seu perfil, ao mesmo tempo que por você estar soltando novos conteúdos,
Aquelas pessoas que passaram a te acompanhar na primeira semana, na segunda, na terceira, na quarta, elas têm sempre um fator novidade ali, sempre tem um fato novo para continuar te acompanhando, para ganhar intimidade, para aumentar aquele tempo de consumo do seu conteúdo e tudo mais. Então, essa abordagem número 2 é o que eu considero interessante para você. Beleza? Então, fazer isso daqui toda semana. Cara, 1 hora por dia. É de boa. Talvez você apanhe um pouco no início. Talvez. Faz parte. Mas depois de passar a segunda, a terceira semana, porra, você já vai estar habituado. Aí, não é uma questão técnica. É uma questão comportamental. É de hábito. Certo? Então, para concluir, o que eu te sugiro? Conclusão. Você vai gastar 5 horas por semana preparando seu conteúdo nuclear. Depois vai gastar 2 horas por semana produzindo seu conteúdo nuclear. Depois você vai fazer ads para gerar tráfego para seu conteúdo nuclear. Por quê? Porque lembre-se, o problema da geração de audiência é dividido em 2 problemas menores: criar conteúdo e distribuir conteúdo, divulgar conteúdo, certo? Então, fazer os anúncios. E 4, captar lead e enviar e-mail todo dia a partir dos seus conteúdos em vídeo. Assim você vai alimentando, vai construindo uma audiência, vai pegando lead e vai doutrinando esse lead, vai nutrindo esse lead para que ele converta através dos seus e-mails. Essa é a estratégia onde nós focamos em audiência própria. Se quer saber mais sobre audiência própria, toque no link da descrição, saiba mais como a comunidade conteúdo.org pode te ajudar. Nos vemos no próximo vídeo.